Queiram assentar-se um instante, irmãs e irmãos. Quero dar uma pequenina mensagem para vocês, os irmãos que estão aqui na igreja, tanto os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, de aqui perto e de tão longe, nos acompanham pela TV Divino Espírito Santo. O que nós vamos celebrar dia 24 de dezembro à noite, o que nós celebramos dia 25 de dezembro durante o dia, o ano que Jesus nasceu é incerto. O dia que Jesus nasceu também é incerto. No século terceiro, século quarto, no início do século quarto, começou-se a contar os anos depois de Cristo. Então a igreja calcula mais ou menos o ano que Jesus nasceu. O dia que ele nasceu é um dia simbólico. É o dia, nós chamamos, do solstício. O que é o solstício? É engraçado isso. É o dia que tem maior luz no hemisfério sul e é o dia que tem menos luz no hemisfério norte. Todos os países do norte é o dia menor do ano. E todos os países do hemisfério sul é o maior dia do ano. Depois é curioso, tem algo bonito entre o nascimento de Jesus e dia 24 de junho, que é João Batista. João Batista é o contrário. No hemisfério sul é o menor dia do ano, a luz é menor, e no hemisfério norte é o maior dia do ano. É chamado dia 25 de dezembro o solstício. Mas pelo amor de Deus, vocês não pensem que nós sabemos o dia exato que Jesus nasceu. Mas alguém pode perguntar, poderia ser uma lenda? Poderia ser um conto de fadas? Poderia ser uma fábula? Jesus Cristo? Não, porque os evangelhos nos deixam bem claro. Então vejam bem o que nos narra Mateus. Mateus é curioso que ele vai dizer como histórico o nascimento de Jesus. Depois do capítulo 1, versículo de 1 a 17, ele faz uma genealogia das mais fortes da Bíblia. Começa de Abraão e vai passando de geração em geração, 14 vezes 3 gerações, até chegar em José. José. É curioso que para Lucas, ele destaca Maria. A conversa com o anjo Gabriel é em São Lucas. No Evangelho de Mateus, Mateus, o evangelista, escritor, destaca José. Porque é por causa de José que Jesus é chamado o filho de Davi, descendente de Abraão. E todas as 14 vezes 3 linhagem perpassam todo o Antigo Testamento, que termina em José. Pois bem, alguém pode dizer assim, isso é fábula. Então, Mateus escreve, olha que bonito, a origem de Jesus Cristo foi assim. Então, para quem não sabe, como Jesus veio ao mundo, a origem de Jesus foi assim. 2 pontos. Às vezes, gente, cuidado, tá? A gente vai na missa, é batizado, de vez em quando vai na missa, né? Mas quando alguém pergunta alguma coisa para nós, ele fala, não sei, nunca ouvi falar. Mas peraí, você não vai na missa? Eu vou. Mas você presta atenção no evangelho? Não. Então vamos prestar atenção. Por quê? Porque a gente precisa saber o que nós celebramos, os cristãos celebramos. Então vamos lá.
a origem de Jesus foi assim. Maria, a mãe, sua mãe, estava prometida em casamento com José. E antes de viverem juntos, Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. Aí, aqui está a origem de Jesus. Estavam prometidos em casamento e Maria fica grávida. Como? Como que Maria fica grávida? Pela ação do Espírito Santo. Está aqui na Sagrada Escritura. José é um homem justo. Ele tem certeza que aquele filho não é dele. E tem certeza da idoneidade de Maria. Então ele pensa: o que eu vou fazer? Naquela época, naquela lei que eles tinham, uma mulher que tinha um filho que não era do marido, pela lei ela tinha que ser apedrejada. Ela tinha que ser apedrejada. E tinha até, gente, vocês não se escandalizem, que tem países que esta lei existe até o dia de hoje. Então José, seu marido, era justo. Ele era justo. Então, como ele era justo, ele queria fazer justiça. Se ele abandonasse Maria, Maria ia ser apedrejada. Se ele denunciasse Maria, ela ia ser apedrejada. Então José, diz a palavra, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo, para que não acontecesse nada de ruim com Maria, porque ele sabia que o filho não era dele, mas ele sabia que Maria era justa. Então ele foi dormir. E o anjo visitou José quando ele estava dormindo e falou com ele. José, aí vem, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria por tua esposa, porque o que acontece nela vem do Espírito Santo. E o anjo ainda fala: você vai acolher o filho, você vai dar o nome ao filho, como se fosse teu. Gente, é a Sagrada Escritura. Agora alguém pode dizer assim: mas padre, o que isso tem a ver com a gente? Cristãos, escutem, gente. Na espiritualidade cristã, existe uma figura de todo homem, de todo marido, de todo pai, que é a figura de São José. Eu achei aqui essa imagem, para mim, das mais lindas. Quando eu olhei, eu me apaixonei. Não é bonita? É linda essa imagem. Quando eu olhei, eu falei: meu Deus, ela tem que ir para a nossa paróquia. Aí falou o preço, eu caí, desmaiei. Aí levantei de novo. Eu falei: não, mas já está pago, viu? Já está pago. O povo da paróquia vai pagar. Aí eu comprei essa imagem de São José. Brincadeiras à parte, gente. Quem é São José? É a figura de todo pai, de todo marido. Essa é a figura de São José. Crer em Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, receber de Deus uma missão. Me dá medo, gente, alguns casamentos que eu celebro. Ele vai ser fiel, ele vai ser justo, ele vai trabalhar para sustentar a família, ele vai honrar o casamento que ele está celebrando. Essa é a espiritualidade de São José, a espiritualidade de todo homem casado. Ser um bom pai, ser um bom marido, ser um homem de Deus, ser um homem honesto, ser um homem justo. Não dá, gente, não dá
para ser cristão e não imitar São José. E nós dizemos na tradição da igreja, Cristo é Deus. Depois de Cristo, a primeira cristã, Maria. E depois de Maria, São José, o seu esposo. Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 15, sobre a ressurreição, que todos ressuscitarão, mas dentro de uma ordem. Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que obedeceram Cristo, aqueles que amaram Cristo. Maria foi a primeira que foi assunta aos céus. E nós cremos São José. Eu lembro que quando eu morei na Terra Santa, fiquei morando lá 6 meses, no meu doutorado, eu vi uma imagem de São José, das mais lindas do mundo. São José com um manto gigante, e ele protegia e cobria Nossa Senhora e o menino Jesus. Então São José, que abraçava Maria e o menino Jesus, e como, desculpe uma comparação, mas é uma comparação que Isaías faz do próprio Deus. Sabe aquela galinha que abre as asas e cobre os pintinhos? Pois mais ou menos é uma figura que o profeta Isaías usa para Deus, nós usamos para São José, o protetor, o trabalhador, o provedor da Sagrada Família. Tem umas irmãs solteiras que não arrumaram marido, a gente fala, reza para São José. São José, ele vai arrumar para você um marido igual ele. Viu? Para quem não casou, você fala, olha, faz uma novena para São José. Para arrumar um bom marido, um marido santo, um marido de Deus. Aí uma senhora com 90 anos falou para mim, padre, eu ainda estou procurando o meu José. Tá bom, quem sabe você acha ainda. Nunca é tarde, Nunca é tarde. Mas para dizer, gente, São José é a figura que todo marido, todo pai precisa ter. São José foi avisado em sonho, e quando ele acordou do sono e do sonho, diz a palavra, ele fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. E com isso eu concluo essa minha breve reflexão, pedindo aos senhores que estão aqui, senhores que acompanham pelas redes sociais, sejam os casados e os pais, sejam dentro da sua casa um São José. Quando você acordar do sono, você faça conforme o anjo do Senhor lhe mandou. Acolha Maria e o menino Deus. Trabalhe na carpintaria de Nazaré. Sustente a Sagrada Família, que é a tua própria casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São José! Viva São José! Viva São José!